animada. Apesar de termos crescido 3%, iniciaram-se aquelas ondas de protesto contra o governo e contra a Copa do Mundo. Não sei se todos se lembram, aqueles escândalos de estádios, aquele negócio que não ficava pronto, aquela bagunça danada. Inflação também comendo solta. Aqui, ó, bolsa fecha em queda de 15%. Eu quero que vocês vão observando muito bem inflação, PIB e esses índices aqui que vão retratando muito bem anualmente. Porque hoje, quando a gente escuta de um cliente assim, mas hoje, cadê? O João está até aqui, eu aplico o meu dinheiro na XP a mais de 1%. Esse negócio hoje, às vezes você escuta um ou outro falando um negócio desse. Mas quando a gente mostra um período um pouco maior que essa foto que o cliente fala para a gente, contra esses números e argumentos aqui, não tem o que discutir. Em 2014, entramos em recessão no segundo trimestre. Aconteceu mais protestos, avanço das investigações da Lava Jato e houve a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Aqui só algumas manchetes para que todos se lembrem. Polícia Militar usa violência para reprimir protesto, Dilma é reeleita. 12 cidades do Brasil têm protestos contra a Copa do Mundo. Se gasta, não tem um dinheiro, escândalo, empreiteira. Esse filme a gente sabe muito bem como funciona. 2015, continuamos em recessão, inflação ganha força chegando a 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Perdemos o que o mercado financeiro adora, que é o grau de investimento, aumentando assim a desconfiança do investidor estrangeiro. Instabilidade política aumenta bastante em função da Lava Jato. Olha esse número aqui, ó. Bolsa perde 41% em 2015. O que aconteceu em 2015? PIB caiu 3,5%. Vamos então enfrentar 2016. Continuamos em recessão, maioria dos estados quebrados, dólar e inflação aqui começa a recuar, por quê? Impeachment à vista. Michel Temer assume, e aí, já precificando, a Bolsa tem uma forte variação positiva, já que ela acaba precificando isso antes, quando se vai ter o impeachment. Ainda assim não foi suficiente, ó, para o PIB se manter e caiu de novo 3,3%. Essa é uma capa emblemática que circulou no mundo inteiro. No primeiro mandato do presidente Lula, se não me engano, era a foto do Cristo Redentor decolando, e aqui o Cristo dando uma pirueta. Capa da Exame, o Brasil pede socorro, e o Brasil está sempre nessa. 2016, olha lá, a queda do país, todos esses protestos, vida que segue. Então vamos ver o que aconteceu em 2017. A economia mundial começa a reagir após 3 anos de queda do PIB. 3 anos de queda, o PIB brasileiro volta a crescer. O presidente na época, Michel Temer, não sei se vocês se lembram, iniciou uma série de medidas muito positivas na economia. Na época se falava até que seria o melhor dos últimos presidentes num período muito curto. Só faltou combinar com o pessoal da JBS. Você vê que a inflação cai, tá vendo? Fica abaixo de 3%. Taxa Selic aqui, uma taxa razoável em torno de 7%.
veio a aprovação da reforma trabalhista, diminuiu um pouco a crise nos estados e esqueceu de combinar com o Joesley Batista e foi depois tudo por água abaixo de novo. Lula é condenado, começa a prisão da maioria da turma envolvida na Lava Jato e a reforma trabalhista é feita que está repetindo. JBS abalou o país, Folha de São Paulo, infelizmente, é tendenciosa, STJ que condena o Lula, aprovada a reforma trabalhista. Então vamos para 2018. Temos um problema na Europa e no Reino Unido, greve de caminhoneiro, imagina aquela greve de caminhoneiro, que maluquice foi aquela? Não chegava alimento, isso foi aqui, ó, um baque violento na economia nesse ano, foi isso aqui. Selic continua, imaginam quem é isso? Supor que o cara tenha 100 mil reais em dinheiro aplicado na bolsa. Em 3 meses baixou de 50 mil reais o dinheiro que ele tinha na bolsa, se ele tivesse como referência o índice Bovespa. Já falei que aqui tivemos que ficar em lockdown, houve uma flexibilização dos contratos de trabalho, aí aqui começa de novo o auxílio emergencial, né, que você tem que distribuir dinheiro, afinal a economia sofre muito, e depois veio aí a segunda onda da Covid no final do ano. Apenas algumas manchetes. E no ano passado, o que aconteceu? Tivemos a menor taxa Selic da história. Isso fez com que o quê? Muitos investidores voltassem ao mercado imobiliário, afinal, qualquer aluguel, por pior que fosse, era muito superior ao dinheiro aplicado. Dinheiro esse aplicado que tinha um grave problema quem ficou com dinheiro aplicado. Se eu aplico no mercado financeiro a um CDI ou uma poupança que não rende nada a 2% ao ano, se eu tenho uma inflação de 10%, eu estou perdendo no mínimo 8%. Fazendo uma matemática super simples. Não à toa que o mercado imobiliário foi muito bem nos anos de 2020 e 2021. Aqui o desemprego continua, informalidade, Uber, iFood, esses troços salvou muita gente. Vacinação é estimulada, tem agora o novo nome de Auxílio Brasil, vieram as variantes. Aqui começa de novo, ó. Anulação das condenações de Lula e outros condenados da Lava Jato. IGPM ficou em 37,4% acumulado em 12 meses. Foi um pânico geral para quem mexe com aluguel. Tiveram aí que, no corpo a corpo, renegociar contratos e uma coisa até de muito elogio para as imobiliárias que mexem com locação, trabalharam muitíssimo bem nesse quesito. Praticamente a gente não ouviu nenhum tipo de judicialização que ganhassem as manchetes e, sabe, contribuísse negativamente com o nosso mercado imobiliário. Então foi uma ação muito importante do segmento imobiliário nesse sentido e é realmente muito elogiado. Pois bem, faquinha Lula, Lula, Dirceu e mais 11 saem da cadeia, repercussão internacional. Entramos aqui em 2022, neste ano corrente, estamos indo até maio, tá bom? Inflação no início continua lá elevada, 5,84% em 2012 e estava acumulada em 12 meses, 11,39%. Olha que doideira. Para conter a inflação, estamos hoje em 13,75% ao ano de Selic. Eleição, falei antes, vou tentar pular, porque isso
já passou, mas é um terror sem fim, esse excesso de coisas, essas maluquices que a gente recebe no WhatsApp a todo momento, e Estados Unidos aqui e Europa sofrendo muito com a inflação, nesse quesito pior do que o Brasil, passamos nesses 10 anos. Aqui que eu vou começar a entrar, que o mercado imobiliário nesse período trouxe segurança e rentabilidade superior a todos estes investimentos que são ofertados no mercado financeiro. Vou provar isso daqui para vocês agora. Muito bem. O que nós fizemos? Pegamos todos os apartamentos em lançamento de algumas associados da ADEME no período de 2012. Quem lançou em 2012? Eu lancei um apartamento, edifício João, aqui em Jardim Camburi, em 2012. Ele foi vendido por R$200 mil. Legal. Em 2022 eu consultei várias imobiliárias e portais de anúncio da internet para saber quanto valia aquele apartamento que me foi informado que foi vendido em 2012. 2012, valor efetivo de venda, passado pelas incorporadoras. 2022, valor deste mesmo imóvel em oferta no mercado imobiliário. Aqui foi onde a minha pesquisa teve esta abrangência. Em Vitória, no Barro Vermelho, Bento Ferreira, Jardim Camburi, Praia do Canto. Em Vila Velha, Praia da Costa, Itaparica, Itapuã. Poxa, Eduardo, não estou vendo nada de Serra, e nada de Cariacica, e nada de Guarapari, e nada do interior do estado. A gente só conseguiu ter dados suficientes que chegassem a uma conclusão minimamente razoável com estes bairros aqui, que eu acho que são os bairros que mais giram negócio hoje no nosso segmento imobiliário. Pode ser que também que mais para frente, numa próxima pesquisa, a gente consiga dados suficientes de outras praças para poder citar aqui para vocês. Então vamos lá. O que nós identificamos? Bom, daquele imóvel vendido em 2012 e aquele imóvel ofertado em 2022, está aqui a amostragem que nós tivemos no Barro Vermelho, em Bento Ferreira, em Jardim Camburi, na Praia do Canto. Para aquele corretor um pouco mais experiente em vendas, com mais tempo de carreira, consegue minimamente fazer uma conclusão um pouco mais simplista, que é: poxa, Bento Ferreira, a velocidade realmente é um pouco menor. Jardim Camburi é um bairro muito grande, muito populoso, se lança muito, é um bairro mais concorrido. Ficou aqui em terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou a Praia do Canto. Por quê? Oferta de terrenos menores, os lançamentos que vêm tem que vir mais caros. E na sequência, em segundo lugar, o Barro Vermelho com 123%. O cara que comprou em 2012 e o cara que colocou o imóvel à venda em 2022, o imóvel dele valorizou em média 123% no Barro Vermelho, 128% na Praia do Canto neste período de 10 anos. Importante dizer que descontar a inflação. Perfeito. Quando analisamos tudo aquilo que vivenciamos para trás, tivemos inflação, queda da bolsa, impeachment, escândalo do outro, pandemia. Olha, notícia ruim não falta. E quem fez uma previsão como essa toda que eu mostrei em 10 anos, dificilmente nem o mais pessimista poderia fazer. Vamos seguindo. Em Vila Velha, só para vocês verem também alguns números, como o município também cresceu, valorizou. Itaparica, 117%.
Itapuã, 144%, e a Praia da Costa, 134%. Aqui coloquei só alguns exemplos, vou passar de forma rápida, só que em termos de número, quem lançou um apartamento de 4 quartos de 900 mil em 2012, hoje certamente tem uma avaliação em torno de 2 milhões e 50. Aqui em Vila Velha, Itapuã também, quem lançou lá e comprou por 386 mil, hoje esse apartamento tem um valor de mercado de mais de 900 mil reais. Aí o que a gente fez? Bom, o cliente às vezes compara exatamente aquilo que eu falei. Poxa, mas se eu comprar um imóvel, o aluguel hoje só me dá 0,4, quando está muito 0,5, quando está ruim 0,3. Legal, é isso mesmo. O mercado de locação, ele tem lá as suas variáveis, as suas sazonalidades. Se o mercado imobiliário está muito ofertado e o aluguel está pouco demandado, você tem um valor de aluguel menor. Se o mercado está pouco ofertado e o mercado de aluguel está aquecido, nós temos essa loucura que podemos chamar nos dias de hoje dos valores de locação, principalmente no município de Vitória, onde apartamentos de 1 quarto chegam a ser alugados até por mais de R$ 2.500 mensais. Estou falando isso, mas tem gente de locação aqui que pode perfeitamente me dizer ou me desmentir, se for o caso. E aí aqui, qual foi o estudo que nós fizemos? Pois bem, supondo que o cara comprou este apartamento em lançamento em 2012, recebeu ele em 2014, considerei que ele teve uma rentabilidade, um investidor, eu vou alugar esse apartamento em média por 0,35 ao mês e vou ainda considerar uma vacância de 10%. Então, ou seja, nesse período de 10 anos, ele comprou o imóvel e ele só teve um retorno de locação em 7 anos. Então, sendo super razoável para que a gente possa chegar nessa conta. E aí, vou ter um negócio que chama rentabilidade do imóvel, que é de 131% em Vitória e 157% em Vila Velha. Eduardo, como é que você chegou nessa conta? Peguei a média de uma valorização imobiliária de todos os bairros em Vitória, uma média de valorização de todos os bairros em Vila Velha e adicionei aqui o valor do aluguel, que chegou para mim numa rentabilidade média dos dois municípios de quase 150%. A conta, então, é essa. O comprador de imóvel deve fazer esta conta. Ah, eu comprei por 100 hoje. Se eu vou vender por 200 daqui a 10 anos, mas pode ser que eu tenha aplicado no mercado financeiro a 1%. Se tivermos um juro de 10 anos a 1%, pode. Mas e a locação? Você vai ficar com o imóvel fechado? Ou você vai usar a conta da valorização de um imóvel é o seu uso mais o período dele que você adquiriu ao longo do tempo. Tá claro isso? Alguma coisa podem me interromper aí a qualquer momento, tá bom? Aqui a gente fez agora comparativo com a turma do mercado financeiro. Muito bem. De 2012 a 2022, nós tivemos uma rentabilidade média, considerando Vitória mais Vila Velha, de 149%. Olha o juro no período, quanto foi? 123%. Olha a bolsa aqui, ó. Aqueles que gostam de tomar um riscozinho um pouco mais aí na hora de aplicar. Olha a inflação aqui, ó. Quanto comeu?
Aí aqui, antes que eu entre aqui, gente, da próxima vez, no próximo diário da história, toda a série histórica. Em 2022, é claro, depois de um recorde em 2021, em 2022 já se falava que seria tão bom quanto ou um pouco menor. Vejam bem a diferença que foi o juro de março de 2021 para maio de 2000, acho que o Selic ficou já nesse ponto aqui a partir de junho. Ela subiu de 2 para 13,75 em pouco mais de um ano. Em contrapartida, o crédito imobiliário médio saiu de 6,9 para 9,2. Ou seja, um aumento médio de 2,3 pontos percentuais. O que eu quero dizer com isso? O crédito imobiliário continua pujante, continua bom. Notícias recentes, a própria Caixa Econômica disse isso, que vinha superando, se não me engano, o primeiro semestre desse ano foi superior ao primeiro semestre do ano passado. Conversando com o pessoal, até parceiro nosso lá da Dêmio Cristiano, que é da Crédito Pronto, que é uma joint venture da Lopes com o Itaú, por enquanto, o forecast dele, que eles chamam aí para o ano, está acima do que eles previam, o que é uma notícia muito positiva para nós. Bom, aqui só dizendo que o mercado imobiliário cresceu na pandemia, imóvel é um bom investimento. Aqui é uma outra pesquisa que nós tivemos e que nós nunca paramos para nos atentar. O valor total dos imóveis no mundo é maior que todas as ações de todas as companhias públicas, mas todo o ouro minerado até hoje. O tamanho do mercado imobiliário mundial é estimado em 330 trilhões de dólares. É um montante que a gente não sabe nem fazer muita conta. Entre salas comerciais, galpões, shopping centers, hotéis, etc. Faz aqui uma breve comparação de instrumentos financeiros, PIB, ouro, o que é. Repara só a diferença que é o nosso mercado imobiliário. Aí aqui vai falar um pouco de relação de risco-retorno, tá vendo? De volatilidade, que abala a América do Sul como um todo. Empresas se abrem e se fecham. Instabilidade econômica, jurídica e governamental é uma constante nossa aqui no nosso país. Vocês sabem muito bem disso. E pessoal, essa é a frase aqui que fica. Na recessão ou nos piores momentos, os ativos de uma forma geral perdem valor. E o que menos sofre é aquilo que a gente trabalha, que é o imóvel. Quando a gente faz essa análise, nesse período que nós fizemos, isso ficou evidente e está provado aí com números. A capa do meu 2022 já está escrita, que é a eleição do Lula. Eu não sei o que vai ser daqui para 5 ou 10 anos, mas eu não tenho a menor dúvida de quem fizer um investimento imobiliário vai poder olhar para frente e o que quer que aconteça, o patrimônio dele vai estar lá.